Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Vamos juntos agora considerar o estudo bíblico de congregação da semana 19 a 25 de dezembro, que tem o tema O Reino de Deus já está governando. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal. Vamos juntos agora considerar o estudo bíblico de congregação, que está no livro Seja Feliz para Sempre, a lição 32. Vamos considerar os pontos de 1 a 4 e o quadro O que o sonho da árvore tem a ver com o reino de Deus. Então, como esse estudo está com muitas perguntas, muitos textos a ser lido, eu não irei fazer a leitura dos parágrafos, ok? Eu só vou fazer a pergunta e darei a resposta, certo? Para que assim a gente possa ter um vídeo menor e que vocês possam também assistir até o final. Então vamos iniciar a nossa consideração. Então a pergunta do primeiro ponto é: o que a Bíblia predisse? Então a resposta: a Bíblia ela disse que o reino de Deus começaria a governar num período chamado de 7 tempos. Depois Jesus chamou esse período de tempos determinados das nações e começaram em 1914. Pergunta do 2. O que tem acontecido no mundo desde 1914? Então a resposta: o aumento da guerra, falta de alimentos e terremotos. A Bíblia também predisse como as pessoas seriam nos últimos dias, causando para a humanidade vida difícil de suportar. Pergunta do 3. Por que o mundo está ficando cada vez pior desde que o reino de Deus começou a reinar ou a governar? Resposta: porque Jesus, quando começou a governar, ele lançou para baixo a terra, Satanás e seus anjos, conforme descrito em Apocalipse 12, 9 e 12. Aprenda mais. Aprenda como sabemos que o reino de Deus começou a governar em 1914. Veja também o que isso deve nos motivar a fazer. Então, o ponto 4. As profecias da Bíblia indicam o ano de 1914. Deus fez o rei Nabucodonosor da antiga Babilônia ter um sonho. E nesse sonho, Jeová mostrou o que ia acontecer no futuro. Daniel explicou o que aquele sonho significava, e o sonho se aplicava tanto ao governo de Nabucodonosor como ao reino de Deus. Então o vídeo O Reino de Deus começou a governar em 1914, que tem uma duração de 5 minutos e 2 segundos, vai ajudar você a entender exatamente o que acabamos de ler, que as profecias da Bíblia indicam o ano de 1914. E Daniel 4,17 também vai te dar uma ajuda na palavra de Deus, ok? Então depois você vê esse vídeo e analise as informações que acabamos de ler. Vamos fazer agora a leitura de Daniel 4, 20 ao 26, aí depois sim a gente vai começar a fazer as perguntas que se seguem. Então o texto diz assim: a árvore que o Senhor viu, que cresceu e ficou forte, cujo topo atingiu os céus e era visível a toda a terra, que tinha bela folhagem, frutos em abundância e alimento para todos, debaixo da qual moravam os animais selvagens e em cujos galhos residiam as aves dos céus, é o Senhor, ó Rei, porque o Senhor se tornou grande e ficou forte. A sua grandeza cresceu e atingiu os céus, e seu domínio os confins da terra. E o rei viu um vigilante, um santo, que descia dos céus e dizia: derrubem a árvore e destruam-na, mas deixem o toco com as raízes, na terra, com faixas de ferro e de cobre, no meio da relva do campo. Que ele seja molhado pelo orvalho dos céus, e que a sua porção seja com os animais selvagens, até terem passado sobre ele 7 tempos. Esta é a interpretação, ó Rei. É o decreto do Altíssimo que atingirá o meu Senhor, o Rei. O Senhor será expulso do meio dos homens,
e a sua morada será com os animais selvagens. Receberá vegetação para comer, como os touros, e será molhado pelo orvalho dos céus. E passarão sobre o Senhor 7 tempos, até que reconheça que o Altíssimo é governante no reino da humanidade e que ele o dá a quem quiser. Mas, visto que mandaram deixar o toco da árvore com as raízes, seu reino lhe será restituído depois que o Senhor reconhecer que são os céus que o governam. Muito bem, então agora vamos fazer as perguntas que se seguem. Então a primeira: o que Nabucodonosor viu no sonho? Então a resposta está no versículo 20 e 21. Então Nabucodonosor, ele viu uma grande árvore que ficou forte, mas depois foi atingida por um vigilante dos céus. E nela morava animais selvagens do campo, aves do céu, e dava folhagem e frutos em abundância. Então ele viu, na verdade, um belo sonho inicialmente. A pergunta B: o que ia acontecer com a árvore? Então o versículo 23 responde. Ali mostra que um vigilante, um santo, do céu, um anjo provavelmente, iria derrubar essa árvore. E iria envolver ela com faixas de ferro e de cobre, e ela seria molhada pelo orvalho dos céus. Pergunta parte C: o que ia acontecer no final dos 7 tempos? Então agora o versículo 26 responde essa pergunta. O que iria acontecer na parte final? Então ele mostra que a árvore, pelo fato de ter ficado às suas raízes, o reino seria devolvido a Nabucodonosor. Então vamos fazer agora a pergunta parte D, que é no primeiro cumprimento dessa profecia, se referindo a Nabucodonosor. Então a pergunta: quem a árvore representava? Então a resposta óbvia, representava a Nabucodonosor. Pergunta E: quando ele parou de governar? Então a resposta está em Daniel 4, 29 ao 33, que diz assim: 12 meses mais tarde, o rei estava caminhando no terraço do Palácio Real de Babilônia. Ele dizia: não é esta Babilônia a grande que eu mesmo construí para a casa real, com minha própria força e poder, e para a glória da minha majestade? Enquanto a palavra ainda estava na boca do rei, uma voz veio dos céus: esta mensagem é para você, ó rei Nabucodonosor. O reino se afastou de você, e você será expulso do meio da humanidade. Sua morada será com os animais selvagens, receberá vegetação para comer, como os touros, e passarão sobre você 7 tempos, até que reconheça que o Altíssimo é governante no reino da humanidade e que ele o dá a quem quiser. Naquele instante se cumpriu a palavra em Nabucodonosor. Ele foi expulso do meio da humanidade e começou a comer vegetação como os touros. Seu corpo foi molhado pelo orvalho dos céus, até que o seu cabelo ficou comprido como penas de águia, e as suas unhas eram como garras de aves. Então, a resposta da pergunta: ele parou de governar no momento em que ele se enalteceu. Enquanto ele estava no palácio, no terraço do palácio, ele se enalteceu, mostrando o que ele tinha feito, e nesse momento se cumpriu a profecia. Pergunta F: o que aconteceu com Nabucodonosor no final dos 7 tempos? Então a resposta está no versículo 34 e 36 do capítulo 4 de Daniel, que diz assim: no fim daquele período, eu, Nabucodonosor, olhei para o céu, e meu entendimento voltou a mim, e eu louvei o Altíssimo, dei louvor e glória àquele que vive para sempre, porque o seu domínio é um domínio eterno, e seu reino é de geração após geração. Todos os habitantes da terra são como nada diante dele, e ele age segundo a sua própria vontade com relação ao exército dos céus e aos habitantes da terra. Não há ninguém que possa detê-lo ou dizer-lhe: o que fizeste? Naquela ocasião, meu entendimento voltou a mim, e a glória do meu reino,
a minha majestade e meu esplendor voltaram a mim. Meus altos funcionários e meus nobres me procuravam ansiosamente. Fui restabelecido no meu reino e foi-me dada uma grandeza ainda maior. Então, repetindo a pergunta, o que aconteceu com Nabucodonosor no final dos 7 tempos? Então, ele recobrou a sua sanidade, né? Ele voltou a ser uma pessoa normal, deixou aquele estado animal para trás e se tornou rei novamente. Foi-lhe dado majestade, glória, tudo que ele tinha, ele recuperou novamente. Pergunta C. Então, agora é no segundo cumprimento dessa profecia. Então, a pergunta G. Quem a árvore representava? Agora, né? Falando futuramente. Então, a resposta está em 1 Crônicas 29, 23, que diz assim: E Salomão se sentou no trono de Jeová, como rei no lugar de Davi, seu pai. Ele foi bem-sucedido e todos os israelitas lhe obedeciam. Então, a pergunta: quem a árvore representava? Então, a resposta: a árvore estava representando reis, né? Como Salomão e o rei Davi. Pergunta H. Quando eles pararam de governar? Como sabemos que eles continuavam sem governar quando Jesus esteve na terra? Então, a resposta é em Lucas 21, 24, que diz: E eles cairão pelo fio da espada e serão levados cativos para todas as nações. E Jerusalém será pisada pelas nações até que se cumprirem os tempos determinados das nações. Então, a resposta: eles pararam de governar quando Jerusalém ela foi destruída e ficou sem ter reis para governar o povo por 2.520 anos. Pergunta aí, quando e onde esse governo voltou a governar? Então, a resposta: em 1914 e no céu. Meus queridos irmãos, chegamos ao fim dessa consideração. Foi bem rapidinha, né? Embora eu fui só com perguntas e respostas. É um estudo muito interessante, é uma profecia bem detalhada que requer um conhecimento apurado. Então, leia novamente, reflita na palavra de Deus, porque esse tema, às vezes, são questionamentos que nós temos no serviço de campo, na nossa atividade do dia a dia. Geralmente, as pessoas que querem fazer com que haja, né, uma discordância na Bíblia, né, do que a gente ensina, então eles fazem perguntas que a gente, às vezes, não tem a resposta. Então, estudem mais esse tema. Eu, anteriormente, havia prometido, né, fazer um vídeo explicando sobre essa data, mas, infelizmente, devido à correria do dia a dia, eu acabei não fazendo. Eu fiz da profecia das 69 semanas, né? Tem um vídeo explicando sobre ela. Depois eu posso até deixar o link aqui na descrição. E também no final do vídeo, você aperta e vê sobre as 69 semanas. Assim que eu tiver um tempo mais tranquilo, eu vou fazer sobre a data de 1914. Como a gente pode chegar a essa data através da palavra de Deus, assim como o escravo fiel e prudente nos ensina, ok? Então, aguarde, com certeza eu vou preparar esse vídeo para vocês. Então, tenham todos um bom dia, um bom final de semana e até um próximo vídeo, se Deus quiser.